Quando o dado nasce no campo e chega incompleto ou inconsistente na indústria, isso vira um custo. Aumenta a variabilidade, piora a uniformidade, atrasa a decisão e pode aparecer em condenação e retrabalho. Hoje eu quero entender como a Tagat nasce para derrubar esse muro e o que muda na rotina do gestor de proteína. Para isso, eu vou conversar com o Valdemar Barilli Precipito, diretor comercial da Tagat. Seja bem-vindo, Valdemar. Muito obrigado, Priscila, por estar aqui hoje e ter a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente está trazendo para o mercado aí de novidades. Bem, vamos lá. A origem da fusão da Edata e da SAG foi gerada por alguma questão particular? Foi algum problema operacional mais caro que vocês viram se repetir quando o campo e fábrica não conversam? Conta um pouco para mim. É uma ótima pergunta, né, para a gente começar o papo. O mercado ele acaba sendo muito verticalizado, né, esse segmento nosso. E por isso a gente entende que oferecer ao mercado uma solução que atenda toda a cadeia de proteína, desde o processo de campo até a indústria, podendo gerar uma extensão de rastreabilidade muito grande, é o que nos trouxe, né, nesse objetivo de trazer para o mercado essa solução. Quando vocês passam a ser a referência de conveniência do cliente, acesso, conhecimento, soluções, qual é a primeira mudança prática que a operação sente na rotina e em quanto tempo isso costuma aparecer? O conceito de conveniência que a gente propõe para o mercado é justamente mediante as dificuldades, né, que os produtores, né, e aqueles que são processadores da proteína enfrentam em ter que buscar fornecedores diferentes para resolver um grande problema da cadeia de proteína, né? Então, o conceito de conveniência vem da nossa proposta de poder oferecer um único ponto, como se fosse um hub, onde qualquer agente desse segmento possa encontrar, através da Tagat, todas as soluções que estão sendo necessitadas pelo mercado. Então, acaba sendo, de certa forma, um ponto único de soluções para o mercado da proteína. Acho que é o que todo mundo quer para a vida, né? Exato. Em que ponto que esse muro de dados mais se forma na prática? É incubatório, matrizeiro, granja, transporte, abate, expedição? E qual é o indicador de alerta que mostra que a informação não está chegando íntegra e útil, gerando variabilidade e custo no fim da linha? É uma pergunta, acho que mais chave de todas essa, né? E aí não tem uma resposta muito direta, né? Na verdade, os muros acabam acontecendo em cada transição de um pedaço de um processo desse ao outro, né? E justamente você ter uma ligação muito natural, né? Onde a orquestração das coisas aconteça de maneira onde o operador, que é o que mais utiliza, né, das soluções de tecnologia, não tenha o seu trabalho do dia a dia afetado. Na verdade, ele vai ver o benefício disso através de um fluxo muito bem padronizado. Então, na verdade, são conjuntos de muros que a gente acaba colocando e que, através das tecnologias que a gente acaba oferecendo agora de ponta a ponta, facilitamos a vida das pessoas nesse sentido. Aí a gente muda um pouco a pergunta. Quando aparece um desvio, a pergunta vira outra. Dá para rastrear rápido e com governança? A gente costuma dizer que a rastreabilidade acaba acontecendo através das nossas soluções, não mais em horas, em minutos. E por quê? Porque justamente quando nós temos uma solução totalmente interligada, nativa, acaba que toda a rastreabilidade aconteça por consequência ao uso dos processos. E a gente acaba dizendo que a rastreabilidade ela é muito encarada como algo que aconteceu, mas a gente acaba propondo uma forma de trabalho onde você prevê, né, o uso adequado dos processos, ou seja, a rastreabilidade vai ser o resultado de um bom processo, né, padronizado. Então, isso facilita depois para você adquirir as informações de maneira muito mais rápida. Quais seriam as principais perguntas que o sistema precisa responder
E existe um prazo de tempo que a operação precisa ter para dar essas respostas para uma reação? De forma alguma. Hoje a gente tem, além dos softwares, né, a gente tem o apoio muito da tecnologia em hardware, né, os conceitos de IoT e, é claro, a inteligência artificial para poder apoiar a gente na análise de dados. Então, pelo fato de você ter uma boa orquestração do processo através do software, que é um conjunto de regras bem definidas, e pela nossa experiência global de mais de somados 80 anos de 3 empresas aí que se uniram, a gente acaba trazendo uma flexibilidade para que você tenha caminhos diferentes, mas mesmo assim padronizados. Então as respostas às perguntas através dos dados acabam sendo muito dinâmicas e agilizadas. Na sua experiência, qual que é o erro mais comum que destrói governança e faz cada área ter o seu número? Erro que vira decisão ruim, aumenta a variabilidade. Acho que todo mundo gosta de usar planilhas, né? Documentos. E aí a falta da percepção de confiança de um software ou de um processo bem definido acaba gerando o que a gente fala das planilhas paralelas, né? Cada um tem o seu controle e não é que a pessoa está fazendo errado, ela está fazendo o melhor que ela pode. Mas o número acaba tendo, é como se você usasse 2 relógios para marcar a hora, cada um vai dar um número. E aí a confiabilidade acaba indo por água abaixo. Então, a gente acaba dizendo que esse é o principal desafio. E através dos sistemas, né, que a gente tem as soluções, a gente propõe uma unificação, uma acessibilidade muito mais facilitada para os dados. Vocês estão montando uma frente de pesquisa e inovação e querem usar inteligência artificial. Para o público técnico, inteligência artificial só interessa se reduz variabilidade. Melhora a previsibilidade, evita a decisão atrasada. Seria possível mencionar casos de uso pé no chão na avicultura? Vamos falar da IA, né? A IA, na verdade, existe uma expectativa muito grande sobre a IA e muitas vezes a falta de uma clareza na aplicação dela é o que diferencia o sucesso de um projeto de IA ou não. Então a gente acabou agora, né, criando um centro de inovação que tem, acho que, 2 grandes aspectos principais. O primeiro grande deles é que a gente passa a acelerar muito mais a evolução dos produtos, mas através da aplicação da IA no desenvolvimento do software. Então a gente passa agora a nos posicionar como um AI-Driven Development, ou seja, o time de desenvolvimento acaba utilizando a IA para acelerar e padronizar os processos. Por outro lado, o que eles constroem, muitos deles são baseados em inteligência artificial. Para quê? Para que você faça a predição de informações, né? Para que você utilize e acelere os resultados dos clientes, né? Então, esse centro de inovação acaba trazendo esse propósito. E além disso, esse centro de inovação, que é importante salientar, ele tem a função de gerar mais flexibilidade aos nossos clientes, porque nós não gostamos de seguir uma filosofia onde o nosso produto é uma black box. A gente acaba entendendo que cada cliente tem a sua particularidade. Então, apesar de trazermos uma carga de experiência e boas práticas para o mercado, isso tudo agregado de vários anos de experiência, a gente acaba entendendo que cada cliente tem uma necessidade que é para o negócio dele. É muitas vezes o diferencial estratégico do cliente. E essa equipe de inovação tem também esse propósito de entender e acelerar as reações que o mercado tem que ter e o cliente tem que ter diante dos concorrentes, né? Então, esse é o grande objetivo da nossa nova unidade de negócio de inovação. Quando a gente fala em IoT, tem muita empresa instrumenta e depois sofre com ruído. Onde faz mais sentido começar para reduzir erro de apontamento e atacar a variabilidade de processo? E qual é o sinal que mostra que a captura automática está ajudando a operação e não só gerando volume de dados? A IoT tem uma similaridade muito grande com a onda da IA, né? Tem muita opção, né? Opções ótimas para o mercado, mas às vezes qual escolher para aplicar primeiro. Então eu acho que o grande objetivo é a empresa entender e se conhecer mais para atacar um problema que mais esteja gritante, né? Então talvez usar um Pareto, né, do 80-20,
e escolher uma iniciativa que faz sentido, porque um conjunto de informações sem significado acaba sendo só um volume de dados desorientados. E aí isso acaba atrapalhando mais do que ajudando. É a mesma coisa que cada um tentar utilizar uma mesma informação de maneira diferente e em fontes diferentes, isso vai gerar desconfiança. Então eu diria que o melhor ponto é fazer uma análise muito importante de qual é o problema mais gritante que a empresa está querendo passar, seja ele no campo, seja ele dentro da indústria. Sobre a aquisição da Avicon, ela habilita o que na prática? É captura, integração, analytics, padronização? Acho que a Vecom, na verdade, ela é o reflexo do que vem agora se consolida com o nascimento da Target. Justamente entendendo que nós temos aí agora uma cadeia estendida de soluções, a Vecom é só o exemplo onde a gente agora passa a ter aproveitamento de tecnologias que cada empresa já tinha. Por exemplo, né, uma das empresas do grupo tinha já um avanço muito grande na área de inteligência artificial, o que acabou agora compartilhando com aqueles clientes que já não tinham acesso a isso. Outra coisa muito importante é o que a gente chama de intercâmbio, né, de conhecimento. Então, um time agora acaba apoiando muito mais, acelerando a evolução, não só do produto, mas do processo. Então, um padrão de atendimento que seja o melhor para todos, sem perder, obviamente, o DNA que a gente sempre teve de cada empresa, né? Então, a Avecom acabou sendo, na verdade, só um reflexo daquilo que a gente já vinha aplicando, né? Então, é fenomenal aí que a gente tem feito. É interessante porque quando a gente fala de união de empresas, às vezes tem clientes que eram de uma empresa, clientes de outra e que tinham soluções diferentes agregadas. E quando vem essa junção, às vezes gera uma insegurança. Então agora eu só vou poder trabalhar com você se eu usar a outra ferramenta. Como que acontece? Como que vocês organizam para isso não acontecer? É tudo uma questão muito natural, né? Nós nos preocupamos muito com o histórico que o cliente tem e que ele teve desde no primeiro contato com cada empresa dessa. Existe o contato das pessoas, que principalmente é isso que a gente valoriza muito, né? De dar um bom atendimento, sempre uma relação muito próxima ao cliente. E acho que a tecnologia ela acaba sendo uma consequência. Os clientes, na verdade, vão perceber muitos benefícios, né? Então, ao longo do processo, a gente pode dar um exemplo muito recente. Nós temos aí muito em evidência a reforma tributária. Então, a gente acabou acelerando, inclusive, né, o fornecimento das novas soluções que foram demandadas por legislação, mas o aproveitamento feito em um dos produtos de uma das empresas acabou sendo compartilhado para os outros produtos. E isso, né, acaba acontecendo como reflexo, onde eu tenho talvez uma solução muito mais avançada em uma das empresas que agora eu posso, de maneira muito natural, oferecer para qualquer outra cliente da base. Então, todo mundo está na mesma família. Esse é o grande objetivo. Com presença em 4 continentes e 17 países, haveria algum aprendizado global que realmente vira a chave no Brasil, falando de padronização, compliance, eficiência industrial? E qual que é o indicador que o produtor ou a agroindústria deveria acompanhar para saber se está ficando mais competitivo no cenário internacional? Legal, Acho que, acima de tudo, nós entendemos que o nosso berço é um berço, né, Brasil. E que é importante salientar que somos uma referência, né? Em vários projetos aqui pela América do Norte e na Ásia, sempre que falamos, né, que somos do Brasil, isso é encarado como uma grande referência. Então, com base nisso, a gente acaba também valorizando aqueles clientes que são, de certa forma, já parte da família. O olhar sobre os termos globais, eu vejo que o grande aprendizado é entender que a padronização e a aplicação da qualidade de segurança alimentar, ele na verdade não deve ser encarado como custo, e sim como uma oportunidade de criar padrões para o produto ser sempre muito bom, muito saboroso, né? E que ele seja sempre muito desejado para o mercado. E isso acaba sendo um grande aprendizado de sermos globais, né? Porque isso acaba sendo encarado de maneira muito
muito forte em mercados da Europa e mercados fora do Brasil. Mas, por outro lado, a gente entende então que toda essa carga de conhecimento adquirido ao longo aí de mais de 30 anos específicos em globalização trazendo essas experiências para os nossos clientes, né? Então, a gente sempre fala que a gente tem uma caixa de ferramentas enorme, né? E cada uma delas vai ser aplicada no momento certo, com a maturidade correta do cliente daquele momento, né? Então, é bastante interessante quando a gente senta para conversar com o cliente, né? E eles põem um problema e a gente traz muitos exemplos. Olha, eu posso resolver o problema dessa forma, mas eu também posso resolver de outra forma, né? O benefício de fazer um e talvez o ponto negativo de fazer outro. Então, esse é o grande aprendizado que a gente tem para oferecer para o mercado. Parabéns pela nova fase. A gente acompanhou um pouco aqui do movimento no stand de vocês. Tem gente do mundo inteiro passando por aqui, interessado nas ferramentas. Muito sucesso para vocês. Eu agradeço demais, Priscila, pela oportunidade de estar expondo um pouquinho dos nossos movimentos para o mercado. E é claro, a gente tem aqui e aproveitou para fazer o lançamento de muitos produtos novos e que a gente vai acabar trazendo aí a luz a todos. Muito obrigado novamente. Obrigada. Você que nos acompanha, não deixa de se inscrever no nosso canal.